Ela nasceu na Ucrânia, numa época que a região vivia sobre grande turbulência política. Sua família, judia, fugiu para o Brasil, onde ela chegou em Maceió com menos de 2 anos de idade. Com 19 anos, escrevia seu primeiro livro, Perto do Coração Selvagem. Hoje, ela é a escritora brasileira mais conhecida no exterior. Os 90 anos de nascimento de Clarice Lispector é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. Clarice Lispector nasceu na Ucrânia, morou em Washington, morou em Berna, morou em Nápoles. Mas 2 cidades são definitivas na obra de Clarice, o Rio de Janeiro e Recife. O Rio de Janeiro aparece sempre, é o Leme, é o Olaria, é o Jardim Botânico. E do Recife, onde ela morou durante a infância, ela diz, ele está vivo dentro de mim. Por isso ela vinha sempre aqui na Feira de São Cristóvão, comer tapioca, ouvir as músicas, e daqui saiu a ideia do seu último romance, A Hora da Estrela, e de sua derradeira personagem, a triste, a desconsolada imigrante nordestina Macabeia. Por que você não fala de você? Eu? Por que esse espanto? Gente fala de gente. Ah, mas eu não acho que sou muita gente. Se você não é gente, o que é que você é, então? É que eu ainda não tô acostumada. O quê? Não se acostumou com o quê? É que eu não sei explicar. Será que eu sou eu? Beth Goulart é Beth Goulart, uma atriz querida que pesquisou, escreveu, dirigiu, produziu e interpretou o monólogo Simplesmente Eu, Clarice Lispector. Tudo bem? Olha aqui, fala, o que levou você a essa paixão por Clarice? Enfim, fala dessa relação de amor sua com Clarice. Eu acho que a primeira impressão que eu tive quando li Clarice foi a identificação. Eu me identifiquei tão profundamente com ela, talvez por esse impulso criativo tão forte que ela demonstra e demonstrou nesse primeiro romance que eu li, que foi Perto do Coração Selvagem. Né? Esse personagem Joana, que é uma mulher, uma menina que depois vira uma mulher, que não se contém em si mesma, ela quer descobrir o mundo, quer colocar para fora tudo que tem dentro dela, né? O olhar que ela tem sobre o mundo e que a leva a ser tão criativa. Eu vivi exatamente isso na minha adolescência. Estava descobrindo o meu mundo interno e descobrindo o meu lugar no mundo externo. Então, essa identificação com esse impulso selvagem que leva a gente a criar, a se apaixonar pelas coisas, a ir em busca de respostas, né, em busca do nosso lugar no mundo, talvez tenha sido o meu primeiro movimento de identificação com a Clarice. E a Clarice fala muito sobre isso, fala sobre identidade, sobre o mistério do espelho, né? Então, todos esses caminhos que a Clarice me apresentou foram caminhos tão sedutores que eu fui totalmente capturada pela literatura da Clarice e fui cada vez mais descobrindo uma infinidade de possibilidades dentro dessa. Ao meu lado, Benjamin Moser, americano, embora hoje resida na Holanda, e autor de um livraço, autor de um livro definitivo sobre a Clarice. Tudo bem, Benjamin? Tudo ótimo. Tudo em Marcelo. paz, hein? Tudo. Obrigado por você estar aqui, Benjamin. É um prazer estar aqui de novo, falando de Clarice. Olha aqui,
Fala, o que é que leva um estrangeiro a se interessar por essa mulher? E o que levou você a O que me levou foi uma coincidência que eu acabei estudando a língua portuguesa na faculdade sem saber nada sobre nada. E foi a coisa que, logo no início, me pegou quando eu peguei a Hora da Estrela para ler, quando eu tinha 19 anos. Logo na primeira página, eu ainda lembro. E a coisa da Clarice é tão interessante que essa emoção que eu tive lá, isso faz já muitos anos. Eu já fiz muita coisa sobre ela e com ela. E essa emoção sempre se manteve viva. E ainda hoje, não sei, são essas coisas que, como quando você fica apaixonado por uma pessoa ou por um artista, não é todo dia. E você lembra quando você conheceu sua esposa ou seu namorado. Você nunca esquece isso. A Clarice não é... Tem escritores brasileiros que são bons e são interessantes para o Brasil. Se você mora em Minas Gerais, quem escreve sobre a história mineira ou não sei o quê, é interessante para as pessoas lá. Mas na Bulgária não é interessante porque ninguém sabe onde fica isso. Então, com ela, como ela fala das emoções e do mundo humano e animal, que também é muito interessante, isso você pode levar isso para o Japão e as pessoas, tirando essas coisas de passaporte que são artificiais, todo mundo é mais ou menos o mesmo em todo o país. E ela fala esse nível universal, que pouca gente alcança, eu acho, poucos artistas. A escritora Nélida Pinhon foi muito amiga de Clarice Lispector e tem uma história ótima que eu queria que você contasse como você entrou em contato com ela. Bom, foi o seguinte, 3 anos antes ou 4 de ter publicado meu primeiro livro, eu passei pela Copenhague, coincidiu de ser a Páscoa, e eu me lembrei de um conto de Clarice primoroso, A Galinha. Comprei um caminhãozinho, uma carruaginha, não me lembro, com ovinhos pequeninos. E escrevi num cartão. E foi então que aconteceu, por pura afobação, a galinha pôs um ovo, frase dela, aspa, e não assinei de propósito. Deixei na casa dela, ela morava em Ipanema, no Leme, deixei na portaria. 2, 3 anos depois, uma querida amiga, Nélida Helena, de comum acordo com Clarice, teria pedido a Clarice de me receber sem que eu soubesse. Saí com Nélida Helena para nós jantarmos, de repente ela disse, preciso parar num instantinho no Leme. Eu disse, claro, vamos, eu estava dirigindo, ela, não me lembro. Paramos, ela disse, vem aqui, eu pensei, engraçado, Clarice Lispector mora nesse edifício. Subimos, ela tocou a campainha, abriu a porta, era a Clarice. Entra-me, minhas filhas. E aí começou a nossa amizade. Ela já era considerada uma grande escritora. Como é que ela era nesse cenário? Olha, nesse cenário, ela já tinha publicado A Maçã no Escuro, que provocou um movimento muito grande, que a desagradou muito pelo preço. Foi o livro mais caro que tinha saído naquela época. Ela ficou muito indignada de estar, quer dizer, sua obra vinculada a um preço exorbitante, e não pelo valor da obra em si. Ela ficou muito, mas ela já era mais conhecida pelos contos que saíram publicados, às vezes, na revista Senhor, que foi uma revista muito elegante, muito bonita, e que foi publicando Clarice pouco a pouco, quando ela estava nos Estados Unidos, casada com Mauri Valente, Gurgel Valente, diplomata. Andando um pouco mais ao longe de uma sebe, atravessou os portões do Jardim Botânico. A vastidão parecia acalmá-la. O silêncio regulava sua respiração. Ela adormecia dentro de si. Muito bom. É a cara da Clarice, né? É a cara da Clarice.
Tereza Monteiro é professora de literatura, ela escreveu uma biografia da Clarice e outros trabalhos sobre Clarice Lispector. O que a Clarice tem de diferente dos outros autores, para todo mundo se apaixonar? Eu acho a Clarice muito visceral. Ela vai direto, ela vai fundo nas coisas, entendeu? Assim, ela não tem disfarces. Porque é como se ela fosse uma espécie assim, de porta-voz de nós, leitores. Eu vejo dessa maneira, entende assim? Ela é uma espécie de porta-voz. Então, ela vai falando dessas coisas e ela vai falando naturalmente, assim, naturalmente. Isso está no nosso cotidiano, entendeu? Coisas como, por exemplo, ela estar no Jardim Botânico, para ela estar nessa natureza aqui, dentro desse lugar, e simplesmente ficar aqui, se deixar ficar nesse lugar. Não tinha preocupação com hora, com tempo, com compras, com dinheiro. Quando você se permite, como ela diz, o ato gratuito, o que foi o ato gratuito que ela escreveu na crônica? Ela estava em casa, cansada de morar no apartamento, cansada de ter a rotina que ela tinha. Aí, sabe o que ela fez? Ela se arrumou, pegou um táxi e veio para o Jardim Botânico. E chegou aqui no Jardim Botânico e ficou simplesmente sendo, como ela falou. Não querendo saber, né, de toda essa rotina que ela tinha, que ela vivia. Quer dizer, o mais importante era isso. A Clarice fala muito, ela traz para a gente, para os leitores, assim, essas pequenas coisas do cotidiano que passam despercebidas em função disso. Então, assim, o tempo todo é assim, por que você vive? Por que você está aqui? Anselmo, onde é que nós estamos? Nós estamos no cemitério, né? No cemitério comunal israelita do Rio de Janeiro, e aqui perto está enterrada a Clarice Lispector. Que, aliás, o nome de batismo dela não é Clarice, em hebraico é Raya, que significa Clara, Clarice, né? E a família dela, ela chegou em Maceió em março de 1922. Toda a família abrasileirou seus nomes e na época era realmente de bom tom que se abrasileirasse os nomes. É engraçado que ela fala muito pouco, né, desse passado na Ucrânia da infância, que foi muito difícil. Mas da morte ela falou, não é isso? Falou. Lê aí pra gente, vai. É lindo o que ela diz. Será que estou com medo de dar o passo de morrer agora mesmo? Cuidar para não morrer. No entanto, eu já estou no futuro. Esse meu futuro que será para vós o passado de um morto. Quando acabardes este livro, chorai por mim um aleluia. Que Deus vos abençoe então, e este livro acaba bem. Que a paz esteja entre nós, entre vós e entre mim. Que me perdoem os fiéis do templo. Eu escrevo e assim me livro de mim e posso então descansar. Lindo, né? Muito bonito, muito emocionante. Roberto, como foi essa coisa de misturar no espetáculo o lado biográfico e a obra em si? Como é que foi essa mistura aí? Bom, é impossível falar da vida da Clarice sem falar da obra da Clarice. Eu acho que a própria obra da Clarice conta muito da própria Clarice. Então eu quis colocar um pouco essa característica no espetáculo. Escolhi inclusive alguns personagens da obra de Clarice que contam, de certa maneira, algumas fases da vida da Clarice. Como a Joana, de Pé do Coração Selvagem, que fala desse movimento interior tão forte, que tem a ver com a juventude, né? A Ana, do Conto Amor, que é uma mulher dedicada à família, que representa um pouquinho a fase em que ela esteve casada e foi mãe dos 2 filhos. A Lore, de Uma Aprendizagem, no Livro dos Prazeres, que fala dessa importância da entrega amorosa, né? De você se preparar de alguma forma para viver esse encontro tão importante da vida. E escolhi uma mulher de um conto chamado Perdoando Deus, que não tem nome, mas é uma mulher muito engraçada. E é um momento em que eu posso mostrar um pouquinho o humor da Clarice, que muito pouca gente fala do humor da Clarice e que é tão interessante. Então essa mulher funciona um pouquinho como essa característica da Clarice de uma inteligência muito rápida, né?
capacidade de filosofar, de entender a vida e de rir de si mesma. Então eu mesclo todos esses elementos, fazendo com que ela se transforme nos personagens e retorne a ela mesma. Há 3 coisas para as quais eu nasci e para as quais eu dou a minha vida. Nasci para amar os outros, nasci para escrever e nasci para criar meus filhos. Amar os outros é tão vasto que inclui até perdão para mim mesma, com que sobra. As 3 coisas são tão importantes que minha vida é curta para frente. A Clarice teve uma vida convencional, tipo casou, filhos, essa coisa. O que ela achava disso tudo? Eu acho que ela precisava também dessa vida de dona de casa, né? Porque tinha um lado da escritora, da artista, do sonho, e tinha um lado do cotidiano, do dia a dia. Ela quis ser mãe, ela sempre diz isso, ela quis ser mãe. Os filhos dela foram planejados, né? E ela teve, sim, essa vida enquanto dona de casa. Ela casou com quem? Casou com Maury Gurgel Valente, um diplomata. E ficou casada com ele durante 16 anos. Só que, em função dela estar vivendo fora do Brasil, quer dizer, longe das irmãs, dos amigos, isso se tornou muito difícil para ela, entende? Viver, e viver também num ambiente diplomático, que era bastante diferente do temperamento dela. Nós saímos para passear, Clarice, de carro. Aí eu começava a contar casos, eu era uma papagaia. E aí uma coisa que ela fazia muito, que era sinal de vida para Clarice. Ela dizia, estou com fome. Comer para Clarice era a salvação. Não era tanto, penso eu, pelo paladar, discutir gostos, refinamentos. Era como se a comida lhe trouxesse uma pequena alegria. A partir desse abastecimento, ela poderia pleitear a vida. Então, nós íamos para um restaurantezinho, coisas simples nossas, aí conversávamos. E ela, como se ela esperasse uma metamorfose, uma transformação. A vida ia lhe chegar e seria uma bênção. Mas, chegando à sobremesa, nada ocorrera até. Então, quando nós saímos, ela já estava vendo que a vida não lhe fora generosa. Entrávamos no carro e eu a deixava em casa. Qual o universo que você mais se fixou da obra da Clarice, que é o universo da paixão, enfim? Eu escolhi o sentimento do amor. Uhum. Na verdade, é um sentimento mútuo, porque assim, eu nutro um amor muito profundo pela Clarice, pela literatura dela, mas eu acho que ela é uma das autoras que melhor fala sobre esse sentimento. Porque ela fala sobre o amor em toda a sua dimensão, em várias manifestações possíveis. Então é o amor a si mesmo, amor à natureza, amor ao próximo, amor aos filhos, amor a Deus, amor à literatura, amor à palavra, à criação. Então essa possibilidade enorme de gamas possíveis deste sentimento, que é o amor, foi o elemento mais forte que me ligou à literatura e que me levou a realizar o espetáculo. É verdade que ela era supersticiosa, que acreditava em coisas mágicas, que consultava cartomantes? Sim, sim. A correspondência da Clarice mostra que ela faz isso desde muito jovem. Gostava de saber do futuro, mas, detalhe, saber do futuro, mas saber das coisas boas.
Ela dizia para a cartomante, se fosse para anunciar alguma coisa que não fosse positiva, ela não queria saber. Ela tinha essa, ela era uma pessoa que ela estava assim atenta aos sinais, sabe? Assim, ela estava andando, ela via uma folha, às vezes ela cismava com essa folha, ela pegava essa folha e guardava. Ela tem uma crônica que ela fala do milagre das folhas. Ela estava, assim, qualquer coisa para ela era um sinal de que ela tinha que estar atenta, sabe, na vida, nas coisas que ela fazia. Realmente ela tinha superstição também com números. Ela era muito ligada nisso, sim. E tudo ela escrevia? Ela escreveu muito, 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 Tereza? Muito, nossa. Ela dizia que quando eu não escrevo, eu estou morta. Uma vez ela disse isso. Ela estava em permanente... Eu acho assim que ela era uma pessoa que ela nasceu para isso, assim, ela em estado de criação permanente. Ela se permitia, né? Isso que é fascinante, ela se permitia estar naquele estado e deixava a coisa fluir. Que qualidade literária da Clarice você destacaria? A Clarice tem muitas... Eu acho que quem fez arte, ou quem faz arte, quem escreve, ou quem pinta, é muito difícil não se repetir, porque você cai numa facilidade. Eu fiz uma biografia, então todo mundo fala, por que você não faz mais uma biografia? Mas eu não quero, porque eu quero fazer outra coisa para aprender a fazer mais. E a Clarice nunca fez a mesma coisa. E ela não teve medo de falhar. E tem livros dela que não são muito ruins, mas não são sucessos. Artisticamente não conseguiu. Mas ela está nesse processo de procura e ela se expõe muito pessoalmente nos livros dela. Ela se abre para uma coisa que nem é sempre muito bonita. É uma coisa que pode ser muito violenta na temática, mas também artisticamente ela está sempre tentando. E no final da vida, por exemplo, ela está ainda experimentando com coisas novas. O que você acha da Clarice escritora? Uma grande escritora. Você gostava? De coração. De tudo? Uma grande escritora. Menos não tanto os romances. Pois a Maçã no Escuro. Mas o romance de Clarice, que eu não acho peças excepcionais, não acho com exceção de alguns, mas ela tem, por exemplo, a Maçã no Escuro, que eu acho um romance que não é realizado como eu imagino no mundo romanesco, mas tem frases altissonantes, eloquentes, surpreendentes. Quer dizer, a Clarice, mesmo quando, em certos momentos, ela poderia, enfim, não estar correspondendo às urgências, às necessidades prementes do gênero, sempre tem deslumbramentos. Eu acho uma grande escritora, sem dúvida, sem dúvida. O que ela manteve sempre era uma fidelidade ao indivíduo, à pessoa humana e à sua própria existência como artista. Não sei se conhece aquela entrevista famosa da TV Cultura. Ela fala, ela já está quase morrendo, poucos meses da morte, e ela olha no final para a câmera, ela fala: que eu saiba, eu nunca fiz concessões.